Queria cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor. Você está lá em casa, começando a ver agora, a assistir este vídeo. Que a santa paz de Cristo inunda a sua vida também. Livro de Josué, capítulo 10. E eu quero ler do verso 1 ao 15. É uma leitura extensa, mas eu preciso ir a fazer para nós entendermos o assunto que me traz hoje a este púlpito. Josué, capítulo 10, verso 1 ao 5. E eu queria preparar já o seu coração para este texto, falando sobre porque Deus existe, tudo é possível. Porque Deus existe, então, tudo é possível. Amém? E este texto nos fala isso. Tendo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouvido falar que Josué tomara a Ai e a havia destruído totalmente, e feito a Ai e ao seu rei como fizera a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito. Porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das grandes cidades reais, e ainda maior do que Ai. E todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Uão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jáfia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajudai-me. Firamos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. E então se ajuntaram e subiram os 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. E eles e todas as suas tropas se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não retires as tuas mãos de teus servos. Sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué a Gilgal, ele e toda a gente da guerra, com ele e todos os valentes. E disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, e nenhum deles te poderá resistir. Josué lhes sobreveio de repente, porque toda a noite vem subindo desde Gilgal, e o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeão. E os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, à descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Mas foram mais os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor o entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol, detém-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito isto no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E voltou Josué e todo o Israel com ele ao arraial a Gilgal. Só até aqui. Senhor Santo Espírito, ilumina, Senhor, os nossos corações. Liberta, Senhor, as nossas mentes para que nós possamos entender, assimilar e guardar e ouvir tudo aquilo que vai ser aqui hoje falado. Nos ajuda, Senhor Santo Espírito, nos nossos corações, a vermos a grandeza deste Deus,
que é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus dos céus, que fez a terra e os mares. Senhor, que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam, meu Pai, agradáveis na Tua presença, para que a Tua honra e a Tua glória seja plena esta tarde. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno. Assim eu te peço e assim eu creio que assim será. Amém e glória a Deus. Amados irmãos, porque Deus existe, tudo é possível. E o assunto que eu vos trago hoje é um dos assuntos mais, ao longo da história de tanto do povo de Israel como do cristianismo, tem levantado as maiores dúvidas, porque no fundo o texto que nós lemos é no mínimo surpreendente, ou no mínimo nos deixa atónitos. Muito melhor é entendermos este texto ou nos causar dúvidas este texto nos dias que correm hoje, com as nossas tecnologias, as novas tecnologias, a ciência é mais avançada e nós temos mais conhecimento daquilo que é a terra, daquilo que é os mares, daquilo que é os firmamentos. Este texto divide-se em 3 grandes episódios. Na verdade, eu creio que este texto engloba 3 grandes milagres de Deus. O livro de Josué foi escrito, existe também uma grande controvérsia, mas o livro de Josué foi escrito para relatar, para narrar a ação majestosa e soberana de Deus sobre a história do seu povo. O livro de Josué foi escrito para narrar a entrada do povo de Israel na Terra Prometida. Como nós sabemos, Moisés escreveu os 5 primeiros livros, até Deuteronômio, mas como Moisés não fez aquilo que Deus quis que ele fizesse, porque Moisés estava irritado com aquele povo, e então ele, em vez de falar à rocha, ele bateu na rocha, a água saiu na mesma, só que ele não fez aquilo que Deus tinha dito para ele fazer, e então a sentença de Moisés foi ver a terra prometida ao longe, mas não entrou nela. Como deu a Josué, foi incutido a incumbência, a ordem para conduzir então, após a morte de Moisés, o povo de Israel à terra prometida. Logo a partir do primeiro capítulo, nós vemos que Deus começa a agir por meio de Josué. Deus faz coisas estrondosas. Ele abre o Rio Jordão de uma forma extraordinária, porque ele não abriu o Rio Jordão, ele encolheu as águas do Jordão para a sua nascente. Ele fez tipo uma parede no Rio Jordão. E nós sabemos pela história que naquela época o Jordão estava transbordando, portanto, se ele tinha água, agora estava com mais água ainda. A Bíblia nos narra que o povo de Israel passou a seco pelo leito do Rio Jordão. Chegando à terra de Jericó, à cidade de Jericó, as cidades mais fortificadas que havia, das maiores cidades que havia, os muros chegavam a ter 20 metros de largura, os muros tinham casas construídas em cima desses muros, e Deus, com uma estratégia novamente extraordinária, ele derrubou aqueles muros. Como é que foi, pastor? Foi com a marreta, foi a martelo elétrico? Não, foi a toque de corneta. E Josué conquistou a cidade de Jericó, e ele vai conquistando agora outras cidades que aparecem pelo caminho até chegar à terra de Canaã. Se nós virmos aqui 3 grandes episódios que esta passagem narra. Primeiro, 5 reis se juntam para derrotar Josué e o povo de Deus. E está aí dos versos 1 ao 5. Segundo episódio, Israel, sob o comando de Josué, ajuda a Gibeão e Deus concede uma vitória estrondosa ao povo de Israel. Está dos versos 6 a 11. Terceiro episódio é o grande milagre, ou dos maiores milagres que aparecem no Antigo Testamento, que é
O sol para e a lua parou e Josué teve tempo para concluir essa obra, e isso está dos versos 12 ao 15. Agora o que eu quero que você perceba, e nós temos que fazer primeiro uma grande pergunta: qual é o principal objetivo da Bíblia? Pastor, é para eu levar debaixo do braço para a igreja. Pastor, eu gosto de ler a Bíblia, é um livro que me apaixona. Eu gosto da literatura bíblica. Pastor, eu gosto de Bíblias para ter a minha estante completa cheia de Bíblias. Pois bem, o principal objetivo, e presta atenção naquilo que eu vou dizer, o principal objetivo da Bíblia é nos mostrar, para nós que existe um Deus. A Bíblia não foi escrita, a Bíblia não foi inspirada para mais nada. Se Deus não precisasse que o povo entendesse que existia um Deus, não existia Bíblia. Existiam profetas que iam falando pela boca, ou Deus ia falando pela boca dos profetas. Mas nós temos um livro que se chama Bíblia para nos mostrar que existe um Deus. Mas que Deus é este que a Bíblia nos quer mostrar? A Bíblia nos quer mostrar que existe um Deus todo-poderoso. Eu, ainda há bocado, no salmo que nós lemos, vê lá, você vai lá ler o Deus dos céus. Se você não sabe, você nem passa para a sua mente a profundidade que é esta conjugação de palavras, o Deus dos céus. Para que você veja, o Império Romano tinha deuses, o Império Grego tinha deuses, o Império Babilónico tinha deuses, o Império Persa tinha deuses, os grandes impérios das Arábias, eles têm deuses. Mas quais são os deuses deles? São deuses da terra. Por exemplo, olha, o Egito, quando havia pestes, eles rezavam, faziam as suas orações ao Deus Sete. Que Deus era esse? Era o Deus do deserto, era o Deus das areias. E por aí fora, o grego tinha o Zeus, que estava lá num panteão chamado Olimpo. Mas estava sobre a terra, não estava nos céus. O único Deus que é o Deus dos céus é o seu e é o meu. É o Deus que está sobre todos os outros deuses, porque Ele criou todos os outros deuses. Na verdade, quem criou os deuses foi a mente humana. Mas quem criou a mente humana foi Deus. Portanto, a profundidade que nós temos que entender, aquilo que a Bíblia nos quer trazer a nós, é qual é o Deus que nós louvamos. Qual é o Deus que nós adoramos? É o Deus dos céus. O Deus dos céus que fez a terra e os mares. Você lembra-se da história de Jonas? Quando os marinheiros foram ter com Jonas e disseram: mas o que é que se passa aí? Qual foi o Deus que tu aborrecestes? Qual é o Deus que tu veneras? E Jonas disse para os marinheiros: calma, que a culpa foi minha, porque eu adoro o Deus dos céus, que fez a terra e os mares. O que é que a Bíblia nos diz? Que os marinheiros tremeram, porque o Deus de Jonas era maior que os deuses deles. Amém? Este é o objetivo maior, que é nos mostrar que existe um Deus todo-poderoso, que é soberano, que é majestoso, que se enrola ao firmamento com a palma das suas mãos, que conta as estrelas, que dá nome às estrelas, e tem uma mente tão majestosa que quando os chama pelo seu nome, nenhuma delas falta. O Deus justo, supremo em justiça, o Deus santo, o Deus bom. Mas acima disso, desses atributos ainda, existe um Deus que criou o homem, que fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Se você ler atentamente a sua Bíblia, você vai ver que você foi gerado no ventre de Deus e depois foi moldado pelas suas mãos, através do pó da terra, através do barro. E foi feito alma vivente através do Espírito soprado por Deus nas suas narinas. Esse é o Deus que você adora. Esse é o Deus que você louva. Esse é o Deus que a Bíblia quer nos apresentar, e é por isso que ela foi escrita.
Mas também existe um Deus que age na história do povo. Não é um Deus apático, não é um Deus passivo, não é um Deus que está sentado no trono e está pouco para aí virado para o que se passa cá embaixo da terra. Você está a entender? O nosso Deus não deu corda aos homens e agora, filho, segue a tua vida. Não, o nosso Deus, ele age e interage na vida do seu povo. Existe um propósito de Deus para cada vida, para cada homem e para cada mulher. E ele age também na história do seu povo para realizar os seus próprios planos. O problema é que muitas vezes nós planeamos os planos de Deus. Nós fazemos ou queremos levar Deus ao nosso encontro. Mas quando nós olhamos para a nossa Bíblia e entendemos que Deus age na história do povo para realizar os seus próprios propósitos, a nossa mente já começa a ver Deus de uma outra forma. Porque aí nós somos o quê? Dependentes. E isso nós vamos ver ao longo deste sermão, que nós somos dependentes. Mas Ele não é só um Deus que age na história do povo. Ele, acima de tudo, é um Deus que é fiel à sua palavra. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta. A Bíblia diz que Ele é imutável. A Bíblia diz que as suas promessas são eternas. Quantas promessas você já fez na sua vida? A alguém? Carradas. Caminhonetes de promessas. E quantas você quebrou? Sabe porquê? Porque você é homem. E Ele é Deus. A Bíblia foi registada também para que nós entendêssemos e percebêssemos e aprendêssemos os atos interventivos de Deus. Quando você olha para a sua Bíblia e vê que Deus age, Deus intervém na vida do seu povo, você vai ver que esse Deus é um Deus diferente da caixinha das promessas. Pastor, eu nunca ouvi isso. Existem certos centros religiosos, digamos assim, que eles têm uma caixinha com vários papelinhos e todos os dias a gente chega lá e tira um papelinho que é um versículo bíblico. Então é toda a nossa vida. Parece o horóscopo religioso. Toda a nossa vida todo o nosso dia a dia é regido, é coordenado, é movimentado através do versículozinho que vem lá na caixinha de promessas. Por isso é que muitas vezes eu tenho medo de mandar versículos assim no Facebook ou em mensagens, porque as pessoas pensam, não, aquele versículo é o meu versículo do dia. Não é nada. Aquele versículo é um versículo base de um texto que você vai ter que ler. Entende? E muitas vezes, para você entender aquele versículo, você vai ter que ler um capítulo inteiro. Porque um capítulo da Bíblia é uma história, é um diálogo. E se você não o lê na sua plenitude, você não vai entender nada. Então, por isso apareceu agora a teologia da prosperidade. Apareceu a teologia dos campeões da fé. A teologia da autoajuda espiritual. Porquê? Porque eles baseiam a sua vida na tal caixinha de promessas, naquela caixinha dos versículos. Outro erro, quer ver outro erro? Quando nós não sabemos quem é o nosso Deus, nós fazemos vários erros. É eu abrir a minha Bíblia ao calhas e olhar para um versículo e aquilo, olha, Deus está-me a dizer agora isto aqui assim. Não é nada, Deus não está a dizer nada. Porque, mais uma vez, só na leitura completa. Você sabe que eu muitas vezes, para entender alguns versículos, tenho que ler o livro inteiro. Tenho que andar por trás para a frente para entender porque é que fez aquele, fez isto, e porque aquele disse aquilo, porque é que aconteceu, porque é que só aconteceu depois. E muitas vezes eu tenho que ler um livro inteiro. E o livro de Josué é uma história. É uma história do agir de Deus na história do povo. Deus prometeu uma terra e Ele teve que limpar a terra. Porquê é que Deus não prometeu? Porquê é que Deus não colocou? Abraão morou na terra de Canaã. Moisés viu a terra de Canaã. Mas porquê é que Deus teve que levantar o Josué para
se servir dele para realizar os seus feitos. Para isso mesmo que eu disse, para que o povo naquele tempo percebesse o tamanho do Deus que eles tinham. E para que nós hoje percebamos o tamanho do Deus que nós temos. A Bíblia não pode ser lida ao acaso. A Bíblia não é um livro de acasos. A Bíblia é um livro de registros. E por acasos, a Bíblia está mais atualizada com o jornal depois da manhã, que ainda não saiu. Todos os dias a Bíblia se atualiza. E se você não pode ler texto ao acaso, porque se você ler texto ao acaso, você não vai perceber. Você não vai entender o Deus de Israel, você não vai entender o Deus dos céus. Da mesma forma como você abre um livro de ciência e matemática e retira uma página e quer estudar matemática só através dessa página. Você consegue? Não. Muitas vezes você vai ter que ler esse livro, o primeiro compêndio, o segundo compêndio, o terceiro compêndio, e depois vai ter que ir para a enciclopédia, e depois vai ter que ir para a biblioteca. Para você compreender uma fórmula, você tem que ler uns 6 ou 7 livros. Então você também não pode entender a Bíblia só através de um versículozinho bíblico. Ainda tem a igreja a ouvir-me? Imagina o que é você ir para a ciência biológica, ainda por cima avançada como ela está agora, ou ainda temos uma mais grave ainda, que é a ciência quântica. Imagina o que é você querer entender a ciência quântica através de um rascunho que você escreveu. É impossível. Você vai ter que estudar. Você vai ter que amarrar. Então, da mesma forma que você estuda os livros de ciência, você tem que estudar o livro da Bíblia. Você tem que estudar a Bíblia. Você tem que aprender, você tem que entender, você tem que ir lá à frente, você tem que voltar para trás, você tem que fazer uma leitura sequencial, de forma a que você esteja entendendo o que é que se está passando, porque na realidade a Bíblia é um livro de história. Porquê que é um livro de história? Para nos provar a nós que se Deus existe, tudo é possível. Eu não estou aqui a falar de milagres sobrenaturais. E muito menos eu estou a falar de curas. E muito menos eu estou a falar de campanhas. E muito menos eu estou a falar de abrir o Mar Vermelho, abrir o Jordão, parar a lua, parar o sol. Eu não estou falando disso, porque se Deus quiser fazer, novamente Ele faz. Mas já não é mais necessário. Porque esses grandes milagres registrados na Bíblia, eles tiveram um fim, um objetivo próprio. Foi para aquela altura. Existe muita gente, você não sabe, existe muita gente aí tentando abrir o Mar Vermelho, ou tentando abrir o Oceano Atlântico. E eu, na brincadeira, às vezes digo, se Deus quiser abrir, Ele abre uma autoestrada até ao Brasil. Mas é se houver um propósito. E o outro objetivo deste livro de Josué é mostrar-nos a nós como é que este Deus cumpre todas as suas promessas. Pode não ser na hora que nós queremos, pode não ser do momento que nós queremos, pode até nem ser da forma como nós queremos. Você repara, veja o povo que saiu do Egito, Deus não o levou em direção à terra de Canaã. Eram 2 semanas a andar a pé, do Egito à terra de Canaã, mas Deus o levou através do deserto, 40 anos, até que aquele povo entendesse quem era o Deus de Israel, quem era o Deus de Isaac, quem era o Deus de Abraão. Até que o povo entendesse que era da forma como Deus quer que Ele cumpre todas as suas promessas. O texto lido, o nosso texto, ele relata a principal conquista feita por Josué nas 5 principais cidades a sul de Canaã. E estavam lá, se você reparar aí, acho que é Deuteronômio, salvo erro, você vai reparar que lá há amorreus, jebuseus e outros, há muitos povos
que Deus tinha que limpar. Pastor, mas eu não entendo. Deixa-me só aqui fazer um parênteses, que nós temos tempo. Eu não entendo porque é que Deus tinha que limpar a terra. Porque é que Deus não deu uma outra terra? Porque é que Deus foi escolher aquela terra? Ainda se uma terra já estava ocupada. Primeiro, para mostrar a sua soberania, porque Ele é o Senhor da terra. Ele é o Senhor dos mares. Ele é o Senhor dos firmamentos. E tudo o que está cá embaixo está comandado e regido por Ele. Segundo, Ele tinha que separar um povo. Aquele era um povo separado, era um povo à parte. Então aquele povo tinha que estar em uma terra isolada, que a terra era boa, emanava leite e mel. E há pouco tempo estive a ver um cacho de uvas, que lá da terra de Israel, que é mais alto que eu, um cacho de uvas. E ele tinha que separar aquele povo. Ele tinha que isolar aquele povo. Se você agora vamos entrar no texto, já fiz este preâmbulo, e vamos avançar. Se você reparar aqui no capítulo 9, existe um grave erro de Josué. Josué cometeu um erro. E qual foi o erro que Josué cometeu? Josué fez um acordo com um povo que não era para fazer. Josué fez acordo com um povo que estava já marcado por Deus. Mas Josué foi o povo de Gibeão. Josué fez um acordo com os gibeonitas. E todo o capítulo 9 vai-nos depois fazer entender o capítulo 10. Já viu como eu falei? Se você não lê o capítulo 9, você também não entende o capítulo 10. Mas pastor, tem lá os milagres de Deus. Tem, mas porquê é que Deus fez os milagres? E nós vamos ver aí dos versos, agora no nosso texto, dos versos 1 a 5, que Adonisedeque era o rei de Jerusalém, era o rei dos jebuseus. Ele faz um acordo com 5 outros reis, ele faz uma confederação para lutar contra Israel e contra Josué. Está nos versos 1 a 5. Gibeão, como era um povo inteligente, e diz aí a Bíblia que no verso 2 do capítulo 10, que porque Gibeão era cidade grande como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai. Então, se Josué já tinha derrotado aquelas cidades todas, já tinha derrotado Jerusalém, agora faz um acordo com uma das maiores cidades que existia, que era Gibeão. Os outros reis temeram, então fizeram acordos de 5 reis para lutarem contra Israel e Josué. Só que Josué já tinha feito um acordo com Gibeão. E Josué, no seu íntimo, ele pensou que fez bem porque ele foi enganado. Se você ler lá atrás, você vê qual foi a forma como Josué foi enganado. Porque eles apareceram todos mendigos. Apareceram todos mendigos a dizer que estavam sendo perseguidos. E então Josué condoeu-se e fez um acordo com Gibeão. Mas apesar de... Olhe para mim. Eu estou a falar do Deus de Israel. Apesar da falsa aliança, apesar do falso acordo feito por Josué e Gibeão, Deus ainda assim mantém a sua promessa. Porque apesar da falsa aliança, está aí nos versos 6 a 11, ainda assim, Deus disse: vai, Josué, não os temas, porque tu fizeste o acordo, mas a minha promessa não foste tu que a fizeste, mas fui eu que a fiz. Verso 9, vê-se que Josué marcha toda a noite. No verso 10, começa Deus a trabalhar. Veja que diz aí que Deus perturbou o espírito dos amorreus. Verso 10.
O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança. Você está começando a reparar que não foi Josué que o lutou, não foi o povo que o lutou, mas sim Deus, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Verso 10 diz: verso 11: e morreram, mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada dos filhos de Israel. Quem matou os amorreus, meus amados irmãos? Muitos de nós, ao lermos isto, se não seguirmos esta sequência literária, muitos de nós vamos dizer: não, foi Josué, foi o povo. Não foi. Quem matou os amorreus foi Deus, porque Ele enviou grandes pedras. E agora olha o interessante da história. Existe, como eu disse, uma grande controvérsia no livro de Josué, porque há muitos que dizem que não foi Josué que escreveu este livro. Há muitos que dizem que este livro de Josué foi escrito entre o ano 800 e o ano 700 e 800 antes de Cristo, portanto, muito depois disto, já até depois do rei Davi. Existem muitos que dizem que isto é invenção e que não há prova científica. Pois então agora pasme-se e abra os seus ouvidos. Verso 10 diz, ou verso 11 diz: fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até a Zeca e morreram. Existem já provas geológicas em como naquela época caíram pedras do céu, pedras de granizo do tamanho de 2 punhos. Agora, se você sabe o que é a lei da relatividade, você sabe que qualquer coisa pesada que cai, que é largado, cai, não é? E quanto mais o espaço percorrer, mais o espaço de massa esse objeto adquire. Se uma pedrinha pequenininha de um 10º andar cai na nossa cabeça e nos pode matar, agora imagine o que é cair dos céus, pedras de granizo do tamanho de 2 punhos. Isto está já provado cientificamente. O que é que Deus quis fazer com isto? Deus quis deixar bem claro e quer deixar bem claro para nós que todas as vitórias alcançadas e registadas na Bíblia e todas as vitórias alcançadas e registadas no livro, nas páginas do livro da sua e da minha vida, são feitos por intermédio de Deus. É por Ele. Ele é que faz, à hora que Ele quer, como Ele quer e a quem Ele quiser. E muitos andam aí forçando Deus a operar milagres. Eles sobem ao monte às 4 da madrugada. Eles andam em cultos atrás de cultos, praticando campanhas. E quando eu me lembro disso, eu peço perdão a Deus, porque eu também já promovi cultos desses. E hoje vejo o quão errado eu estava. Porque não é aquilo que você e eu fazemos, é aquilo que Deus quer que se faça, porque o propósito da minha e da sua vida não é meu. Você pode programar a sua vida conforme você quiser, mas uma coisa eu vou-lhe garantir, que o plano da sua vida já está traçado, ainda você não tinha nascido. Por isso, tenha calma, se aquiete. Verso 2 ao 15, 12 ao 15. Registra-se o terceiro grande milagre, se nós podemos chamar isso um milagre, do livro de Josué. O primeiro grande milagre foi, conforme eu disse há pouco, a abertura do rio Jordão. Ele abriu as águas do Jordão para o povo de Israel passar. O segundo milagre que Deus operou de uma forma extraordinária foi as quedas dos muros, a queda dos muros da cidade de Jericó.
E com essa queda, ele, com aquele pouco povo que ele tinha, que não eram soldados, não era povo guerreiro, mas esse milagre nos registra como é que Deus destruiu os muros e como é que Deus fez subir Josué mais o povo para dentro dos muros e conquistou aquela cidade. E o terceiro grande milagre é que o sol parou durante quase um dia. Verso 12 diz: então Josué falou ao Senhor. O que é que Josué fez? Josué falou. Josué orou. No dia em que o Senhor o entregou os amorreus nas suas mãos, nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas. Primeiro Josué ora, e depois na presença dos israelitas ele diz: sol detém-te em Gibeão, lua no vale de Aljalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. O que é que Josué aqui falou com Deus? O que é que Josué pediu a Deus? Josué pediu a Deus para parar o sol e a lua, para mostrar perante os israelitas que Josué tinha poder? Que Josué era um escolhido de Deus? Não. Josué orou a Deus porque precisava de tempo. Ele matou, lá conforme está escrito aí no verso 11, aqueles homens, mas houve muitos que fugiram. E a ordem de Deus foi: não os temas, arrasa, limpa. E como aqueles homens fugiram, o Josué precisava de tempo. Josué precisava de mais horas de dias, do dia. E Deus atendeu à ordem de Josué. Agora olhe para mim. E vamos entender isto uma vez por todas. Deus atendeu à ordem de Josué porque Josué era poderoso espiritualmente? Não. Deus atendeu à ordem de Josué porque Josué tinha uma unção espiritual muito forte? Não. Deus atendeu a Josué porque Josué estava dotado de um poder espiritual especial, porque já estava marcado e ungido desde o seu nascimento? Não. Deus atendeu à ordem de Josué porque Josué estava fazendo aquilo que Deus queria. Então entenda, meu querido e minha querida, milagres, eu acredito em milagres. Eu acredito em milagres. Eu já vi milagres. Eu continuo vendo milagres de hoje. E muitas vezes eu não vejo o sol parar, eu não vejo a lua parar, mas eu vejo milagres nas vidas das pessoas. Coisas insignificantes que ninguém dá valor, mas é a mão de Deus a agir e interagir na vida das pessoas. Isto são milagres. Mas é se forem de acordo com os propósitos divinos de Deus. Amém, igreja? Jesus podia ter ressuscitado Lázaro logo ao segundo dia que os mensageiros o mandaram ter com ele? Sim ou não? Claro. Mas porquê é que Jesus não ressuscitou Lázaro? Porquê é que Jesus deixou morrer Lázaro? Para que se cumprisse a vontade do Pai. Então entenda, não existe aqui pastores com grande poder, superdotados espiritualmente, eles impõem as mãos, eles chupam, eles fazem 30 por uma linha, eles derramam água, eles derramam sal. Isso para mim, à luz deste livro e do pouco conhecimento que eu tenho de Deus, isso para mim é palhaçada. É palhaçada. Porque os milagres são procedidos pela vontade de Deus. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Se Deus quiser utilizar a você ou a mim, Ele vai utilizar. Não é o pastor que tem mais poder que o irmãozinho que está aí sentado. A sua oração não é mais forte que a minha. Agora, o que nós temos que perceber é que estamos enquadrados, estamos direcionados, estamos em linha com a vontade de Deus. Se você estiver em linha com a vontade de Deus, esteja descansado. Você vai ver isso e coisas mais.
Este episódio aqui, eu falo aí no livro, não vou entrar nesse pormenor, eu falo aí no livro de Justo, está aí no verso 13, e isso podemos também ler em 2 Samuel 1,18, que diz: dizendo eles que ensinasse aos filhos de Judá o uso do arco, eis que está escrito no livro de Jasser. Jasser é o livro dos justos. É outro livro que existia, que era uma tradição judaica que nós não conhecemos, ainda não, já estou farto de pesquisar, não consigo encontrar em lado nenhum, mas a Bíblia refere-se a esse livro pelo menos em 2 vezes. Aqui, no verso 13 e 2 Samuel, capítulo 1, verso 18. Diz a Bíblia também, no verso 14, que não houve dia semelhante, nem para trás, nem para a frente. Agora eu faço a seguinte pergunta. Se a Bíblia me diz que não houve dia semelhante, ou seja, não houve um evento extraordinário semelhante a este, nem para trás, nem para a frente, a pergunta que eu faço é: o poder de Deus findou? Acabou o poder de Deus? Deus deixou de operar milagres? Não. Deus opera milagres. Já não é estes, porquê? Porque já não há necessidade. Este milagre foi necessário para dar tempo a Josué. Você está entendendo? Eu tenho igreja a ouvir hoje. Eu estou a falar de Deus. Eu estou a falar do Deus da Bíblia. Eu estou a falar do Deus de Israel. E eu estou a tentar que você entenda das duas uma. Ou existe Deus ou não existe Deus. E se existe Deus, então tudo na sua vida é possível. Desde que esteja enquadrado ou alinhado com a vontade de Deus. Esta passagem do sol o sol parou, o sol se deteve, verso 13, e a lua parou. Muitos dos cabeças pensantes da astrofísica e da física e da astronomia e da ciência das leis que regem todo o firmamento, eles dizem que este está mal escrito. Mas também não preciso ser muito inteligente para perceber que o Sol não parou. O que parou foi a Terra. A Terra que deixou de girar sobre o seu eixo. Agora você diz assim: mas se a Terra deixar de girar sobre o seu eixo, perde-se o elemento de sustentabilidade sobre todos os elementos. E os do sul, depende de onde estiver, uns caem e outros ficam de pé, sim ou não? Agora eu pergunto, mas quem é o seu Deus? Se ele é que construiu, ele é que planeou todo este elemento de sustentabilidade da órbita da Terra. Será que é muito difícil eu perceber que se Deus quiser parar a Terra sem deixar cair habitante nenhum, Deus faz isso? Este texto está colocado em termos de narrativa, porque é muito natural que você esteja num campo e você não vê a Terra parar, mas você dá a sensação que o Sol parou. Então, não há erro nenhum na Bíblia. Este texto foi escrito na ótica do observador. Quem escreveu isto, seja Josué, seja outro, que fosse, ele olhou para o Sol e deu-lhe a sensação que o Sol tinha deixado de girar, porque lhe deu mais tempo de horas além das 24 horas normais. Muitos me têm dito: eu não acredito na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por homens. Correto. É claro que a Bíblia foi escrita por homens. Aliás, foram cerca de 40 homens. Em épocas diferentes, em culturas diferentes, em países diferentes, em zonas diferentes, com línguas diferentes.
mas todos eles falam em consonância do mesmo Deus. Se esta Bíblia não vou acreditar na Bíblia porque foi escrita por homens, o que é que eu ia dizer então aos livros de ciência? Se foi escrito por homens também. Acredita-se mais depressa num livro de ciência do que se acredita num livro histórico. Estou caminhando para o final. Muitos asseguram que para isto ser verdade, para este milagre ser verdade, Deus teria que efetuar um quarto milagre ainda. Quarto milagre, sim, pastor. O que Deus tinha que fazer era segurar todo um complexo sistema galáctico que nós temos. Porque você sabe que a Terra gira, à roda da Terra gira a Lua, Lua e Terra giram à roda do Sol e todos os outros planetas giram à roda do Sol. Então, para Deus ter que efetuar este milagre, Ele tinha que efetuar um outro milagre, que era suster, prender, suportar todo o sistema cósmico da nossa galáxia. E eu pergunto, e então? Qual era a dúvida? Se foi Ele que criou o firmamento? Ele plantou estrelas e planetas, sabe para quê? Para que você olhasse nas noites de estrela, nas noites estreladas e visse a glória de Deus. Ele plantou o sol para nos aquecer, Ele plantou a lua para nos iluminar de noite, para que você olhe e desfrute da glória de Deus. Então, se Ele tivesse que suportar todo esse sistema cósmico, qual era o problema de eu acreditar nisso? Existem duas perguntas que nós temos que fazer hoje. Existe um Deus, de verdade? Você crê nisso? Pastor, eu sou um homem de fé. Pois, então eu vou-lhe explicar mais uma coisa. Existem dois tipos de fé. Existe fé subjetiva e fé objetiva. A fé objetiva é tudo aquilo que você acredita por aquilo que ouve e por aquilo que lê. Você vai criando fé. Você vai começando a acreditar nas coisas. A fé subjetiva é aquela fé que Deus plantou no seu coração quando você se converteu. Quando você se entregou a sua vida nas suas mãos. Sem a objetiva, a subjetiva não funciona. Porque você ora a Deus, mas não sabe que Deus é que você louva. Sem a subjetiva, a objetiva também não funciona, porque você não tem crença no seu coração naquilo que está lendo. Então a pergunta é, existe Deus? Será que existe mesmo Deus? Ou será que nós estamos aqui fazendo um show-off para nos entretermos 2 horas num domingo à tarde? Se realmente existe Deus, o Deus de hoje é o Deus da Bíblia. Se eu acredito que Deus é Deus, que existe Deus, e com o mesmo Deus que eu estou falando hoje, que é o mesmo Deus da Bíblia, eu tranquilamente acredito em tudo. Porque deixa que eu lhe diga uma coisa, amado irmão e irmã. Os únicos milagres que você tem que acreditar é aqueles que estão escritos aí. Mas eu já vi um morto a ressuscitar. Eu não sei se ele morreu. Eu já vi um paralítico a andar. Eu não sei se ele estava paralítico. Pastor, mas eu não acredito nestes milagres. Acredito. Mas eu não sou obrigado a acreditar neles. Os únicos milagres que eu acredito são estes. Pastor, acredita se Deus quiser que abra o Oceano Atlântico? Completamente.
Uma vez um menino numa escola, o menino era cristão, pronto, os pais cristãos, evangélicos, e a professora estava sempre embirrando com esse menino, e um dia vai-lhe perguntar: oh menino, tu acreditas que Jonas esteve mesmo dentro da barriga do peixe? Tu acreditas mesmo nessa história? E o menino virou-se para a professora e disse: acredito. E tanto que eu acredito nessa história, como se na Bíblia tivesse escrito que o peixe estava dentro da barriga do homem, eu acreditava na mesma. Amém, galera, você está a perceber? Você tem que fazer duas perguntas. Existe Deus? Se existe Deus, é este Deus? Você crê que existe Deus? Você crê que o mesmo Deus de hoje é o mesmo Deus da Bíblia? É o mesmo Deus de Gênesis? É o mesmo Deus de Êxodo? É o mesmo Deus de Josué? É o mesmo Deus de Juízes? O mesmo Deus de Samuel? Você acredita nisso? Você crê que este texto que nós lemos, que é um facto histórico, da influência e da atuação de Deus diretamente na história do povo? O que é que nós podemos aprender com este texto? O que é que este texto nos pode trazer hoje para a nossa vida? Porque, amados irmãos, a nossa igreja evangélica está farta de palhaçadas. Você diz que acredita em Deus, mas não acredita. Você diz que acredita em Deus, mas não faz aquilo que Deus manda. Você diz que acredita em Deus, mas não quer seguir. Você diz que acredita em Deus, mas é só aqui e lá fora não. E esses homens e mulheres que andam usando e utilizando a mente das pessoas, eles estão conduzindo o seu povo, os seus fiéis, no caminho que eles próprios querem. E não no caminho que Deus quer. O próprio povo disse a Moisés: por que é que não nos deixaste lá no Egito? Por que é que nos trouxeste para aqui? O próprio povo não estava crendo neste Deus. E eles já tinham visto, coisa que você nunca vai ver. Eles já tinham visto o Mar Vermelho se abrir. Eles já tinham visto toda a cavalaria egípcia ficar afogada lá dentro do Mar Vermelho. Mas mesmo assim disseram: Moisés, o que é isto? Que Deus é este? Onde é que estão as coisas maravilhosas que tu nos prometeste lá nas terras do Egito? O que é que eu posso aprender com este texto? A primeira, claramente, eu vou tornar a falar o que falei no início, claramente. Com este texto eu tenho que aprender que o alvo da Bíblia é restar estes factos. Para quê? Para mostrar que o meu Deus, o Deus que eu acredito, é o Deus da vitória. Não é as minhas campanhas, não é as minhas atitudes, não, é o Deus que eu adoro, que é o Deus da vitória. Ele dá-me vitória porque Ele é vitorioso. Porque Ele é soberano, é todo-poderoso, é majestoso. A segunda coisa que eu aprendo com este texto é que a terra é uma dádiva de Deus para nós. E quando eu falo aqui em terra, eu falo na nossa vida. A nossa vida é uma dádiva de Deus para nós. Então, por favor, conduza a sua vida, não da forma como você quer, mas da forma como Deus quer. Pastor, como é que eu sei? Vá ler a Bíblia. Vá estudar. Vá ver como é que Deus trabalha. Terceira coisa que eu aprendo com este texto é que a superioridade de Deus é maior em relação a outros deuses ou a outras convicções. Quando eu tiver no meu pensamento que o meu Deus é o Deus acima de todos os deuses, quando eu tiver no meu pensamento que o meu Deus é o Deus dos céus, que criou a terra e os mares, então todas as minhas convicções se subjugam a isso.
Eu não preciso já fazer muita força. Eu só preciso me deixar andar. Mostra também, este texto também mostra a fidelidade de Deus perante as alianças feitas. Tanto aquelas que Ele faz conosco, como aquelas que nós fazemos com alguém. Amém, igreja? Deus honrou a aliança de Josué com Gibeão. Deus podia não ter honrado. Deus podia ter dito: Josué, já falhastes. Eu não te mandei fazer aliança com ninguém. Mas Deus honrou. Então Ele honra as alianças que faz conosco, como Ele honra as alianças que nós fazemos com alguém. Mostra que Deus, este texto mostra que Deus está no controle da história do seu povo. Mais à frente a Bíblia vai dizer que não cai uma ave do céu sem que Ele saiba ou permita. Não cai uma folha de uma árvore. Não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que Ele saiba ou permita. Então, eu aprendo com a minha Bíblia que Ele é soberano e está no controle da história. Ele não é um Deus que está lá longe, Ele não é um Deus que está no panteão, Ele não é um Deus apático, Ele é um Deus que age e interage. E se você reparar, Deus transformou o erro de Josué em bênção. Aquilo que podia trazer maldição para o povo, Deus transformou isto em bênção. Então, se você hoje está passando por alguma situação que por culpa sua, porque não sabia, ou porque pensou que era a melhor solução, você está tentando cumprir, mas isso está lhe trazendo problemas, saiba que este Deus, Ele transforma os nossos erros em bênçãos, por forma a que a sua glória seja manifesta. O que é que eu posso tirar de aplicações? E a primeira aplicação tenho duas aplicações só. Nós temos por hábito pensar que toda a nossa estrutura física e intelectual é por causa daquilo que eu sou, daquilo que eu fiz, daquilo que eu estudei, daquilo que eu alcancei. Você é poderoso, você é inteligente, não porque você trabalhou para isso. Porque tudo o que nós temos provém de Deus. Não é por acaso que Paulo diz: em tudo dai graças. Tudo o que nós temos na nossa vida, tudo o que nós somos na nossa vida, tudo o que nós podemos na nossa vida, até as nossas derrotas, as nossas quedas, provém de Deus. Se você reparar, o povo de Israel mais tarde voltou-se contra Deus. Eles entraram na terra prometida, eles viram o poder de Deus, eles conquistaram a terra àqueles reis, mas mais tarde eles se voltaram contra Deus. Isso é ingratidão. A segunda aplicação é uma pergunta muito normal que você aí está fazendo aí já na sua mente. Se o Deus da Bíblia, ou se este Deus que nós adoramos, a quem nós hoje prestamos culto, se este Deus é o mesmo Deus da Bíblia, então onde é que estão os milagres? Se não vemos milagres aqui, coisas extraordinárias acontecendo, até porque não é o mesmo Deus. Porque, muito logicamente, você diz: o Deus da Bíblia é um Deus de milagres. E, de facto, é um Deus de milagres. Mas você recorda-se de eu ter dito que uma grande parte, se não quase na totalidade dos milagres registrados na Bíblia, foi com objetivos. Foi com fins próprios. Deus é o Deus do ontem, é o Deus do hoje e é o Deus do amanhã. Ele é imutável. Nunca se esqueça as palavras desde que lhe está falando. Se Deus quiser fazer novamente milagres destes hoje,
Ele vai fazer. Porque Ele não muda. O poder dEle não se gastou com o tempo. Ele não perdeu poder. O que eu posso responder porque é que não existe tanto milagre é porque eu sei que o meu Deus não é o Deus da mesmice. Agora vou ter que abrir mares vermelhos, agora vou ter que abrir Jordões, agora vou ter que ressuscitar lá o filho da viúva não sei de onde, e vou ter que derrotar outra vez castelos com cornetinhas, que é para mostrar que eu sou Deus. Não, Deus não é um Deus da mesmice. Deus é um Deus subjetivo. Ele é um Deus que cresce no nosso coração. Ele é um Deus que se vai evidenciando na nossa vida. E cabe a si e a mim observar relatos históricos neste tempo, lá nos tempos remotos, mas que muitos destes relatos históricos eles estão acontecendo na sua vida e você não está vendo. Porque Deus não muda. Ele não é o Deus da mesmice. Deus age de maneiras diferentes, em locais diferentes, e em épocas diferentes, e nas pessoas diferentes, segundo os seus propósitos, segundo os seus planos. Não é segundo os seus, nem segundo os meus, é segundo os planos dele. Então eu hoje deixo-lhe terminar dizendo, se realmente você acredita que Deus existe, que é o Deus dos céus, então tudo é possível àquele que crê. Foram palavras do Senhor Jesus. Amém, igreja? Que Deus nos ajude e que Deus nos dê esta confiança de acreditar, mas não acreditar porque quer acreditar. Não acreditar para viver esta confiança. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.